nome é Iraci da Silva Borges, tenho 63 anos, fui iniciado na maçonaria no dia 13 de novembro de 1989, na loja Dario Veloso, número 6. E os primeiros passos na maçonaria, como é que foi? Olha, os meus primeiros passos na maçonaria foram... Levei 1 ano e meio, quase 2 anos para chegar a mestre, e exercendo quase todos os cargos em loja. No que cheguei a mestre, na mudança da gestão da loja, assumi como secretário, e de secretário fui eleito venerável da loja Dario Veloso. Foi muito intensa a minha participação sempre na loja, e fui eleito venerável justamente porque a loja estava construindo, iria iniciar a construção do seu novo templo, e eu fui escolhido pelos irmãos para dirigir esses trabalhos. Um tempo total até chegar venerável na loja, quanto se passou? Cerca de 5 anos. 5 anos. 5 Mas com anos. muita atividade, com muita participação. Muita atividade. Um grande conhecimento dentro da loja. Sim, com certeza. Como é que foi essa experiência inicial? Olha, foi uma experiência muito rica. A nossa loja era uma loja muito forte, com a sua composição muito forte, muito presente, inclusive na própria grande loja. Fui utilizado já desde a época de iniciado, na época o Sereníssimo Grão-Mestre, irmão Adolfo Bley, para escrever discursos para o Grão-Mestre. Na sequência, fiz trabalhos para o grão-mestrado seguinte, que foi o irmão Sidney Pinto. E quando assumi como venerável, já estava perfeitamente integrado dentro do trabalho loja, grande loja, o que me fez ser convidado, inclusive, já na sequência, para ser delegado do grão-mestre. Ok. Gostaria que você falasse um pouco mais a respeito desse primeiro trabalho como venerável. Como venerável, eu assumi em 1 ano, exatamente 1 ano do lançamento da pedra fundamental, que ainda não era eu o venerável, era o meu antecessor. Em 1 ano nós fizemos a sagração do templo da Dario Veloso, começando da pedra fundamental à condição de trabalhar dentro do templo. Então foi um ano muito intenso, com a atividade da construção do templo, de fornecer a parte material para a loja, mas sem perder em absoluto o foco de que os irmãos que deveriam ter o privilegiamento dessa atenção. A loja saiu muito fortalecida desta construção, não tivemos nenhuma defecção absolutamente durante esse período da construção. Terminamos a obra e me permitiu fazer um trabalho realmente de consolidação da loja Dario Veloso na sua casa própria, recém-construída. Passada a experiência como venerável mestre na sua loja, que cargos são exercidos na grande loja? Qual foi a sua atividade inicial junto à grande loja do Paraná? A primeira atividade foi a pedido do próprio Sereníssimo Grão-Mestre, na época o irmão Sidney Pinto, que fosse eleito deputado da loja. Naquele tempo nós tínhamos na grande loja a Assembleia Legislativa ainda composta de deputados, para ser o líder do grão-mestrado no trabalho da emenda constitucional que extinguiu a Assembleia naqueles moldes. Então eu fui eleito deputado da loja, até o momento em que fomos para a votação da emenda constitucional que acabava com a figura do deputado e transformava a Assembleia da Grande Loja para uma Assembleia de veneráveis e de vigilantes. Neste momento fui convidado pelo Sereníssimo Grão-Mestre para exercer a função de delegado do grão-mestre, o que fiz durante uma gestão, sendo que na gestão seguinte já fui convidado a assumir o cargo de grande orador da grande loja. Até o final do mandato do irmão Sidney Pinto, fui o grande orador da grande loja do Paraná. Em 2002 assumi o irmão João Carlos. Esse meu período de venerável foi de 94 a 95. 96 comecei então como deputado, depois delegado já na sequência. Em 2002
quando assumi o irmão João Carlos, fui convidado para ser o secretário de Relações Exteriores da Grande Loja, onde passou a acontecer a minha ligação mais forte com as relações interpotenciais. Era eu quem representava a Grande Loja nas reuniões, principalmente com as outras potências regulares que nós temos no Estado, o Grande Oriente do Brasil e o Grande Oriente do Paraná. Fiquei durante uma gestão como secretário de Relações Exteriores e já no segundo mandato do irmão João Carlos e terceiro fui o seu deputado do Grão-Mestre, o Grão-Mestre adjunto, durante 6 anos. Ok. Foi também uma larga experiência em diversos cargos dentro da Grande Loja do Paraná. Foram 15 anos trabalhando dentro da Grande Loja. Deu para conhecer bastante, né? Deu para conhecer todos os aspectos de funcionamento administrativo e político da Grande Loja do Paraná. O que mais marcou nesse período? Acho que o que me marcou muito forte, mesmo quando depois assumi como deputado do Grão-Mestre, me marcou muito as relações exteriores. Não deixei mais, depois de ser secretário de Relações Exteriores, não deixei mais de ter contato com essas relações e que realmente redundaram na sequência num avanço muito forte para a Grande Loja do Paraná. Acabou trazendo uma série de progressos que nós já vamos tratar aqui na nossa entrevista, né? É verdade. Mas, dada toda essa experiência, o senhor chega a Grão-Mestre da Grande Loja do Paraná. Como se deu esse processo? O processo não foi muito claro. Na verdade, era candidato único a Grão-Mestre da Grande Loja e às vésperas do fechamento, 2 dias antes do fechamento do prazo de inscrição de chapas, aquele que concorreria comigo como meu adjunto, como meu deputado, renunciou e lançou uma chapa. E eu passei a concorrer como candidato de oposição, sem o apoio do Grão-Mestre. Vencemos a eleição, foi em 2010, isso, final de 2010, vencemos a eleição com uma diferença de 32 votos, em cerca de 2.600 votos apurados, e tivemos um trabalho muito forte, e a colaboração daqueles que vieram comigo nessa batalha, e não perdemos nenhum irmão, e consolidamos efetivamente a unidade da Grande Loja para que tivéssemos, a partir de 2011, final de março de 2011, quando tomei posse, um período de muito desenvolvimento, de muita felicidade para a nossa Grande Loja do Paraná. Ou seja, houve paz, houve cooperação. Se a paz não era total, pelo menos a colaboração da grande maioria ficou muito demonstrada, e nós trabalhamos com um lema que mexeu muito com a categoria, que era o orgulho de sermos maçons. Ok. E como se deu o mandato? O meu mandato, ele foi... Embora internamente na Grande Loja nós trabalhamos muito no sentido de consolidar a parte material da Grande Loja, de cuidarmos da manutenção, vamos dizer assim, dos imóveis que tínhamos, a transformação, a otimização da utilização dos nossos imóveis para o crescimento da nossa maçonaria, da nossa Grande Loja. Nós tivemos um cuidado muito forte de dedicar para a aparição da nossa Grande Loja efetivamente nos eventos internacionais. Na verdade, já antes de ter tomado posse como grão-mestre, tinha tido a felicidade de ser convidado pela Confederação Maçônica Interamericana, como grão-mestre eleito, a visitar os países da América Central, com todas as honras de grão-mestre, e participarmos mais ativamente, o que não acontecia anteriormente, dos trabalhos da nossa CMI, da Confederação Interamericana. Começamos a ser prestigiados nessa área e a ter realmente a abertura de algumas portas que levaram a Grande Loja a despontar no cenário internacional. No seu mandato também houve um crescimento significativo no número de lojas de obreiros, né? Durante esses 3 anos, de março de 2011 a março de 2014,
nós tivemos um crescimento de obreiros na grande loja. Eu vou dizer só o crescimento, não vou falar daqueles que saíram, que depois dá um saldo menor. Mas de 1.519 irmãos iniciados, filiados e regularizados na grande loja, mais de 35% do número inicial que nós pegamos em março de 2011, e tivemos a fundação de 18 lojas durante esse período. É evidente que existe um turnover, existe uma rotatividade, mas ainda assim nós deixamos um crescimento de 18 lojas e de mais de 15% de irmãos na grande loja em 3 anos. O que isso significou na realidade? Olha, mudou um pouco a figura. Nós começamos a trabalhar algumas expectativas que os irmãos tinham e que não eram consideradas nas gestões anteriores. Perfil de grão-mestre. Não é erro, não é equívoco, mas é perfil, direcionamento de mandato. O nosso mandato direcionou-se dentro de uma visão mais moderna da maçonaria, como tem sido entendida no mundo, e que foi agora objeto da 14ª Conferência Mundial de Grandes Lojas, de integração da maçonaria com a sociedade. Nós esquecermos as nossas origens do secretismo, assumirmos apenas um discretismo e realmente começarmos a trabalhar com as comunidades onde nós estamos inseridos, de modo a dizer por que nós existimos. Esse foi um trabalho muito forte que foi feito dentro da minha gestão, a grande loja se envolvendo com a ação social de uma forma mais aberta, a grande loja dando uma assistência maior às lojas. Como grão-mestre, durante 3 anos, nós tínhamos na época 156 lojas. Eu não visitei do interior apenas 2 durante os 3 anos. Eu estive presente em praticamente todas as lojas da jurisdição, levando essa mensagem, esse apoio de mudança da visão que a maçonaria deveria ter em relação à sociedade. Dá uma média de uma loja por semana, na prática acaba dando mais, né? Porque tem todo o período de férias, de recesso. Foi uma atividade intensa. Eu cheguei a fazer e fizemos alguns mutirões, podia chamar assim, de irmos por uma região e ficarmos uma semana, 10 dias na região, todo dia visitando uma loja. Então foi um trabalho muito intenso. Eu fiz todas as instalações de veneráveis, por duas vezes durante o meu mandato, né? Uma no primeiro ano do meu mandato, instalei os veneráveis no Paraná todo, e no final do meu mandato, antes de entregar o cargo, também fiz instalação. Foi cerca de 60 dias viajando pelo Paraná, instalando os veneráveis. E isso me possibilitou que eu levasse a grande loja, principalmente para aquelas lojas menores que não tiveram contemplação nos mandatos anteriores, não tinham sido visitados. Lembro muito bem de uma ocasião em que visitei uma loja e o venerável, no seu discurso, disse: grão-mestre, essa loja tem 27 anos e o senhor é o primeiro grão-mestre que visita a nossa loja. Quer dizer, esse foi um dos pontos fortes da gestão. O que o senhor coloca como aí a grande marca da sua gestão? Acho que a grande marca que restou foi a inserção da grande loja do Paraná neste cenário. Esse envolvimento com a Confederação Maçônica Interamericana fez com que já no primeiro ano do meu mandato eu tivesse sido convidado para visitar a Romênia, a convite da grande loja nacional da Romênia. Os contatos que fizemos com os grãos-mestres da Europa e principalmente do leste europeu, nos levaram, já que no final desse primeiro ano de mandato, nós compuséssemos uma comissão de 7 grãos-mestres do Brasil e visitássemos cada uma dessas grandes lojas do leste europeu,
trazendo reconhecimento ou ofertando o reconhecimento das grandes lojas brasileiras a essas potências. Tive por 4 vezes na Romênia, a convite daquela grande loja, numa das vezes reunido com 47 grãos-mestres da Europa. E isso fez com que a grande loja do Paraná tivesse uma inserção nessa maçonaria internacional que levou que nós obtivéssemos o reconhecimento da grande loja unida da Alemanha, que não tínhamos até então, levou a que nós fôssemos convidados a escrever para a revista da 13ª Conferência Mundial um artigo que foi apresentado naquela conferência e que fôssemos convidados a presidir a 6ª comissão ou o 6º workshop da 13ª Conferência Mundial de Grandes Lojas, que realizou-se em Bucareste. O que determinou que, tão logo terminado o meu mandato, fosse eu escolhido por unanimidade pelos grãos-mestres das grandes lojas do Brasil para fazer parte do gabinete do secretário da Conferência Mundial de Grandes Lojas. Acho que essa inserção, essa abertura da grande loja para a maçonaria internacional realmente foi a grande marca que ficou para a grande loja do Paraná. Com certeza, com todo esse esforço contínuo que o senhor teve durante o mandato de inserção da grande loja, especialmente em relações internacionais, isso deve ter feito do senhor um grande reconhecedor, um grande estudioso aí digamos assim, da situação da maçonaria em nível mundial. O que pode se passar a respeito disso, por exemplo? Na verdade, nós aprendemos pela participação, aprendemos pelos estudos que pudemos fazer durante o nosso mandato, mas nos deixou muito claro o seguinte, que a maçonaria brasileira, hoje vista como a menina dos olhos da maçonaria internacional, ela tem características que a diferem da maçonaria praticada nos Estados Unidos, na América do Norte, e praticada na Europa. São duas maçonarias, embora somos todos membros da mesma instituição, mas são duas maçonarias com visões diversas. A América do Norte, com pouca convivência entre os irmãos e um excelente e imenso trabalho na área de assistência social. A maçonaria norte-americana é dona, quem sabe, dos maiores hospitais que existem nos Estados Unidos de atendimento a crianças, né? A maçonaria europeia, por sua vez, ela é uma maçonaria reclusa que ainda não saiu, e hoje é um trabalho que se faz e se apresentou nessa última conferência mundial, da necessidade de sair desse secretismo e passar a se integrar mais, como eu disse, já com a sociedade, mas ela ainda é muito reclusa, não tem relação nenhuma com a sociedade, muito voltada para si e para os estudos filosóficos. E ambas têm tido índices de decrescimento da sua população em números que são alarmantes. A maçonaria brasileira, por sua vez, ela exerce a fraternidade de uma forma muito exacerbada, a convivência dos irmãos nas lojas e entre as lojas é muito forte, ela pratica o assistencialismo, ela tem uma relação aberta e hoje muito mais com a sociedade e também se preocupa com a formação filosófica de seus membros. E nós temos crescido, por isso hoje nós temos sido considerados como exemplo para as demais potências do mundo que querem em nós se espelhar para conseguir também reverter esse processo de redução de seus quadros. Digamos assim, dá para afirmar que a maçonaria brasileira hoje estaria mais completa em termos de estudar, de interagir com a sociedade? Eu não vou dizer que ela é completa, eu não vou dizer, sabe, Gilberto, que ela é mais completa, porque nós ainda temos defecções. Daquele número que eu dei para vocês, que nós crescemos na nossa grande loja durante os meus 3 anos de mandato de 1.519 irmãos, restaram positivos no final do meu mandato apenas 658. Ou seja, nós não conseguimos efetivamente manter
a metade daqueles que nós trouxemos. Quer dizer, não que fossem os mesmos que saíram, mas nós não conseguimos manter a metade daquele número de crescimento que houve. Mas, apesar disso, nós crescemos, diferentemente dessas outras potências que eu mencionei a você. Mas a maçonaria brasileira ela tem sido mais abrangente nas opções que oferece aos seus integrantes. Aqueles que acham que a caridade, que a benemerência é uma coisa essencial para a sua vida, têm contemplação. Se não tem contemplação por suas lojas, tem hoje contemplação pelos instrumentos que a grande loja do Paraná coloca à sua disposição. O estudo filosófico também tem sido uma constante, principalmente pela integração que nós tivemos com os graus superiores, que nós chamamos de superiores, porque vão além do grau 4, né, dos graus de aprendiz, companheiro e mestre. Portanto, não vou dizer que ela é mais completa, mas ela é mais abrangente do que aquelas potências que eu já me referi, de Europa e América do Norte, porque ela dá oportunidade para os seus integrantes hoje de darem satisfação para o seu viés de benemerência, seu viés de caridade, se não pelos instrumentos que a loja possa ofertar, mas pelos instrumentos e ferramentas que hoje a grande loja do Paraná tem e que faz no conjunto um trabalho que pode satisfazer a vontade desses irmãos. Por outro lado, o estudo maçônico, o estudo da filosofia maçônica, também tem se intensificado, principalmente pela integração que nós conseguimos fazer dos trabalhos da grande loja que administra os chamados graus simbólicos, grau de aprendiz, companheiro e de mestre, com os graus filosóficos que são administrados pelo Supremo Conselho do grau 33, que vão do 4 ao grau 33, e que hoje nós temos uma integração absoluta dentro da nossa jurisdição, de sequência dos estudos, complementação dos estudos, que podem satisfazer também os irmãos nessa área. Nós somos muito abrangentes hoje na satisfação dos interesses dos nossos obreiros. Bom, voltando um pouco ao próprio funcionamento da grande loja, que esse resultado possivelmente venha disso também, do trabalho interno que se faz, do trabalho administrativo. Gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa questão. Nós tínhamos uma grande loja que vinha dentro de uma visão, ainda daquela visão mais enclausurada, mais fechada, que não admitia tanta integração com a sociedade. E nós, quando tomamos posse, nós começamos por implantar a informática dentro da nossa grande loja de uma forma mais exacerbada. Nós criamos um site para a grande loja com uma parte aberta de acesso para a comunidade, né, que pudesse ser acessada e que nos conhecesse como uma grande e feliz família que só faz trabalho direcionado para o bem. E a par disso, nós informatizamos todos os nossos trabalhos que anteriormente eram burocratizados, usando correio, usando máquina de escrever ainda, em alguns casos, e nós conseguimos efetivamente implantar um sistema de que hoje a comunicação entre as lojas, entre os obreiros e a própria grande loja se faz por microsegundos, através da informática, através de um programa que foi implantado e que funciona maravilhosamente bem e que fez a nossa parte burocrática, parte administrativa, não só ter dado uma folga para os secretários das lojas, que tinham aquele trabalho burocrático como seu encargo, mas uma visão de modernidade e uma visão de participação mais próxima de todos os obreiros da nossa grande loja. Ou seja, a tecnologia, que é uma ponte para o futuro, para todos os segmentos da sociedade, também é para a maçonaria. A tecnologia, a gente tem ouvido nesses nossos encontros mundiais, nós temos ouvido os receios que nós temos com a segurança na área de tecnologia. Mas se nós considerarmos os benefícios que nos trazem,
que nos traz a evolução tecnológica nesse nosso relacionamento, nessa nossa coparticipação dos irmãos com a grande loja, conhecendo melhor a grande loja, conhecendo o que a grande loja faz, as suas atividades, fazendo com que realmente nós sejamos transparentes para a nossa jurisdição. Todo e qualquer risco que nós corramos, ele vale a pena ainda em relação aos benefícios que nos traz a utilização da tecnologia. É um avanço que não se pode negar e que não se pode parar. Nós temos que aderir e realmente aproveitá-lo ao máximo. Aproveitando esse gancho a respeito de futuro, vamos falar um pouco do futuro da maçonaria. A maçonaria, como eu te disse, que nós somos não exatamente só a grande loja, na verdade outras potências também têm os seus avanços e são paradigmas, né? Mas hoje a maçonaria mundial como um todo, estivemos presentes agora na 14ª Conferência Mundial que realizou-se nesse mês passado em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, 55 países representados com 105 potências maçônicas. E a tônica das discussões foi efetivamente que nós devemos cuidar da caridade maçônica, não mais com aquela visão do segredo, como dizia-se antigamente, o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo, mas apenas com o cuidado de que quando nós fazemos o bem, nós temos que apenas nos preocupar em não humilhar aquele que recebe. Nós temos que mostrar para aquele que recebe que ele está sendo engrandecido pela vontade daqueles que estão dando. E a maçonaria mundial hoje é unânime de que a caridade é uma necessidade para a maçonaria moderna, a caridade mais aberta, a caridade mostrando, porque nós viemos, porque se nós não dissermos, Gilberto, para a população, para a comunidade onde nós estamos inseridos, por que nós existimos, nós damos o direito a eles de pensar em tudo o que quiserem sobre nós. E quando nós mostramos e mostrarmos aquilo que nós fazemos, certamente nós apenas vamos nos engrandecer nas nossas atividades, que efetivamente são todas voltadas para o bem da própria comunidade aonde nós vivemos, né? Também esses encontros mundiais têm se direcionado a essa abertura da maçonaria, essa aproximação da maçonaria com a sociedade como um todo, deixando de se esconder e se expondo um pouco mais e realmente fazendo com que compreendam que nós somos, quem sabe, uma das maiores instituições que existem na face da Terra, destinadas a melhorar a vida do ser humano, destinada a aperfeiçoar o ser humano e fazer com que todos sejam felizes. Para a gente encerrar, estamos aí chegando aos 75 anos da Grande Loja do Paraná. Muita história. O senhor tem aí uma participação ativa na história, principalmente recente, da Grande Loja do Paraná. Gostaria que falasse um pouco a respeito desse momento de alegria, de comemoração. São 26 anos de participação na história desses 75 anos da Grande Loja. 18 deles, ou agora já 19, quase 20, junto à Grande Loja do Paraná. E, na verdade, esta nossa Grande Loja, ela só tem crescido. Ela tem sido um modelo de potência maçônica, não apenas para as demais grandes lojas do Brasil, que seguem mais ou menos um trabalho harmônico, coordenado pela nossa Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, a CMSB, mas por outras potências co-irmãs que nos têm visto efetivamente como um exemplo de avanço e de quebra de paradigmas dentro daquilo que era considerado o certo pela maçonaria mundial. Nós temos tido a felicidade de fazer com que a Grande Loja seja um marco avante desse desenvolvimento da maçonaria, fazer com que a maçonaria seja melhor compreendida, seja melhor desenvolvida e que efetivamente traga muito orgulho para aqueles que a ela pertencem.